Eu acabei de gravar um vídeo aqui sobre expressions e delegates que meu amigo Matheus Graciano me recomendou. Porém, durante o desenvolvimento desse vídeo, eu lembrei de um assunto muito importante que alguns desenvolvedores nem sabem que existe ou até usam, porém ainda não sabem como funciona, que é covariância e contravariância. E essa é uma feature bem legal no C# que nos ajuda a fazer conversões de modo implícito, ou seja, diferentemente de um cast, por exemplo, você consegue utilizar classes derivadas de uma maneira bem simples, sem necessariamente dizer para a linguagem que você quer fazer essa conversão. Se você não conhece essa feature ainda, fica nesse vídeo que eu vou explicar aqui passo a passo como que ela é aplicada e como você pode utilizar no seu código. Salve devs! Antes de mais nada, eu queria agradecer vocês pelo apoio que vocês estão dando no canal. Tem uma galera que está me motivando bastante a continuar com os vídeos. E como eu disse, eu gravei já 2 vídeos para falar sobre delegates e expressions. Eu não editei esses vídeos ainda, tá? Mas antes de eu lançar esses vídeos para vocês, eu queria bater um papo bem legal sobre covariância e contravariância. E eu tenho certeza, se você já é um desenvolvedor C# experiente, você já conhece esse termo. Porém, tem muitos desenvolvedores que utilizam, tá? Essa feature, porém não sabem necessariamente como ela é implementada no código. E é muito interessante a gente saber como as coisas são implementadas, porque é mais uma ferramenta que a gente vai ter na nossa toolbox, né? E quanto mais ferramentas você tiver e mais você souber usá-las, o seu trabalho vai ser mais fácil, vai ser mais eficiente. E eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui você vai ficar especialista nesse assunto, ok? Então, de uma forma bem simples, covariância e contravariância nos permite a fazer conversões, né, ou casts de maneira implícita. Ou seja, um cenário bem simples aqui é quando você tem um método que espera, por exemplo, uma lista de animais. E quando você chama esse método, você passa uma lista de gatos. Você não precisa fazer essa conversão, porque se o gato já herda de um animal, isso aí já vai ser uma contravariância, né? Lembrando que contravariância sempre acontece na entrada dos dados e a covariância na saída. Ou seja, se você, por exemplo, está fazendo um retorno de uma lista de animais de um método e acaba retornando uma lista de gatos, você também não precisa necessariamente fazer esse cast no código, né? O compilador já consegue fazer, a linguagem já consegue fazer isso para você de uma maneira implícita. Mas saiba que para isso acontecer, a gente também precisa conhecer a linguagem e tem cenários que você precisa informar que você quer essa funcionalidade especificamente para delegates e generics, ok? Lembrando que covariância e contravariância são aplicados para arrays, delegates e generics. Então vamos para a demo, que eu acho que mais fácil do que falar é mostrar código para vocês. Então aqui, galera, eu já estou com o meu Visual Studio aberto, tá? Acho que vocês já estão conseguindo ver aí. E como eu disse, covariância e contravariância pode ser aplicado para arrays, delegates e generics no C#, tá bom? E eu vou mostrar aqui cada um deles e como você pode aplicar ele já nas funcionalidades do próprio C#, tá? Por exemplo, nas bibliotecas do C#. E se caso você queira construir sua própria interface e queira que ela seja covariante ou contravariante, também é possível, tá? Eu vou mostrar os exemplos aqui nessa demo. Então vamos lá, né? Chega de papo. O primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês é a covariância para arrays. Então, como vocês podem ver, eu tenho um array aqui de objetos. E esse array de objetos está recebendo um array de string e eu não estou fazendo nenhum tipo de casting aqui, tá? Ou seja, eu não estou forçando nenhum tipo de conversão explícita, né? Eu não estou colocando nenhum tipo de parse ou cast aqui antes da chamada do meu new. Eu simplesmente instanciei uma nova array de string por um tipo objeto. E isso só é possível porque o string também é um tipo de objeto, tá bom? Então eu consigo fazer essa atribuição. Agora, como eu disse, né, a gente também tem covariância para genéricos, ou seja, é muito comum a gente ver códigos, né, do .NET, por exemplo, que retornam um enumerable
e normalmente a pessoa coloca um toList lá quando está trabalhando com Entity Framework para materializar os dados, para realmente executar aquele processo no banco de dados. E isso só é possível porque o .NET consegue entender que, por exemplo, se você está trabalhando com retorno genérico, entity, por exemplo, entity, que todo mundo é um tipo de entidade, você está retornando um tipo que herda daquela entidade, que no caso, por exemplo, aqui tem um enumerable de animal, porém eu estou instanciando uma lista de frango, ok? Eu vou mostrar para vocês depois a implementação dessas duas classes, mas basicamente o frango aqui ele herda desse animal, então por isso que é possível fazer esse tipo de atribuição. Porém, isso é só possível porque o C# ele tem uma keyword que habilita fazer covariância para tipos genéricos, ok? Então, vou dar uma dica bem importante para vocês aqui, como aplicar a covariância para os seus próprios tipos, que é o próximo caso aqui. Como vocês podem ver, eu tenho um animal factor aqui, do tipo animal. Estou instanciando um animal factor do tipo frango. Porém, o computador está me acusando um erro aqui, dizendo que não é possível fazer essa atribuição. E ele está certo, porque eu não especifiquei para essa interface que ela vai ser covariante. Então ela espera realmente que a instância dessa factor seja um animal, ok? Então dessa maneira aqui daria certo, porém, sabendo que o frango é um tipo de animal, por que eu não consigo fazer essa atribuição? Porque meu animal aqui, ele está sem minha keyword out, ok? Então, como que eu aplico a covariância? A covariância é sempre no retorno, tá? Sempre na saída. Então, tá vendo que o meu método aqui, ele vai utilizar na saída, tá? Ele não é aqui na entrada como parâmetro. E contravariância é quando eu tô com os dados entrando aqui, né? No caso aqui, como parâmetro. Então, nesse caso aqui, se eu voltar para o código, vocês viram que o erro sumiu. Então, eu consigo fazer essa atribuição agora da minha factor de frango para o meu tipo na minha interface aqui animal. E isso é bem legal porque a gente consegue criar handlers que trabalham com as abstrações. Por exemplo, se você pode construir, por exemplo, um bus que trabalha com event, mas normalmente a gente vai ter vários tipos de evento, porém você só quer publicar, você não precisa saber da estrutura, se é um frango, se é uma galinha, se é um cachorro, se é um camelo, você simplesmente vai publicar aquela mensagem no caso de um evento, tá? Então vocês conseguem aplicar covariância e contravariância para vários tipos de cenários. E também para delegates, tá? Quem não conhece, a func é um delegate que permite o retorno, né? Então, nesse caso aqui, eu estou falando que eu quero um método que vai retornar um tipo, ok? E esse tipo, ele é um tipo que espera um retorno de um frango. Então, como vocês podem ver, eu estou instanciando um novo frango, mas eu consigo atribuir esse frango delegate por um animal delegate. Por que isso é possível? Porque o frango é um tipo de animal e o C# aqui, o .NET, ele consegue fazer essa conversão implícita, né? Por quê? Porque, como eu disse, tanto para delegates interfaces eu posso utilizar a keyword out e in, tá bom? Então eu consigo fazer esse tipo de atribuição sem problema nenhum. Mas o problema acontece quando eu quero criar meu próprio delegate. E eu não conheço essas keywords de in e out, né? Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho um erro porque eu tenho um delegate de frango, porém não consigo atribuir para o mesmo delegate do tipo animal. E isso deveria ser totalmente possível, sabendo que ambos são animais. Então, se eu abrir o delegate aqui, agora eu tenho... out, né? Agora, o meu create animal delegate aqui consegue receber essa atribuição sem problema nenhum. Então isso é covariância, né? Quando a gente consegue de uma forma implícita fazer a conversão de tipos, né? Quando se trata do retorno desses tipos, tá? Então eu tenho aqui um enumerable de animal e eu consigo atribuir uma lista de frangos, tá? É como se fosse o boxing de um tipo, tá? Lembrando que unboxing por exemplo, se eu pego agora esse enumerable de animal e forço ele ser um tipo de lista de frango novamente. E isso é o unboxing. E no caso aqui o boxing é quando eu estou atribuindo uma lista de frango para um enumerable de animais. Porém, eu não preciso forçar esse cast aqui na frente da minha lista, certo?
E o mesmo é válido para contravariância, porém é quando é a entrada, né? Então, como vocês podem ver, o action é um tipo de delegate, porém ele não tem retorno nenhum, ele é o tipo void. Então, no caso aqui, eu criei um delegate fala animal, que basicamente vai receber um animal e vai chamar o método falar. Porém, eu consigo atribuir esse delegate para um delegate do tipo camelo, porque o camelo, agora eu vou mostrar para vocês o que está escrito aqui, é um tipo de animal também. Então, o frango aqui no caso era o meu amigo Bertazzoli, que só quer saber de comer aqui, não vai para academia comigo, é frango mesmo. E eu também tenho um camelo, né, que é o Railson, que bebe pra caramba e é apaixonado por Campari, então ele só quer saber de beber. E aqui o animal aqui é uma classe sem implementação nenhuma, que tem um método que vai printar eu não falo, certo? Mas eu tenho um outro cenário aqui, eu estou fazendo uma generic customizada aqui, tá? Então, como vocês podem ver, eu tenho um camelo validator eu estou instanciando uma validação de animal. Isso deveria ser possível, porque o camelo também é um tipo de animal. Porém, se eu abrir a interface aqui, ela não tem a keyword in, que indica a habilitação da contravariância. Logo, essa convenção aqui agora ela está funcionando porque eu habilitei a contravariância. E o mesmo para delegates, né? Então eu tenho um delegate aqui, animal validator, que basicamente verifica se o animal é diferente de nulo. Porém, se eu atribuir esse animal validator por camelo aqui, delegator validator, ele não funciona porque ele não está ativado aqui no mesmo caso que o action, né? Que o action tem a keyword aqui in, ele não tem aqui esse custom que eu criei, não tem a keyword in aqui. A partir do momento que eu colocar in, ele vai conseguir fazer essa conversão aqui no modo implícito sem problema nenhum. Então é isso, gente. Eu queria mostrar essa feature para vocês. Eu sei que vocês já utilizam isso, tá? É muito comum a gente ver a galera usando, colocando um retorno com um retorno, por exemplo, um enumerable, porque normalmente a pessoa não quer dar permissão, por exemplo, de retornar uma lista, porque ela não quer que aquela pessoa que está utilizando aquele método tenha o privilégio de adicionar, remover, mudar dados da lista. Então é comum a gente fazer esse tipo de boxing para outros tipos de objeto com menos, vamos dizer assim, privilégios, ok? E isso é o mais legal ainda, porque você consegue também, se caso você não queira utilizar covariância e contravariância, agora você sabe como desabilitar essa feature no seu código, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai continuar batendo um papo só sobre C#. Eu vou fazer um vídeo aqui só sobre delegates e expressions. Esses vídeos já estão prontos. Só falta editar, tá bom? E é isso, gente. Eu agradeço vocês por terem assistido até aqui e até a próxima.